E aí, gurizada King Nerd, tudo certo com vocês? Então, aqui é o Robson e no vídeo de hoje nós vamos customizar uma Barbie em um personagem de um anime bem legal chamado Climber. O anime consiste em uma terra medieval onde os homens convivem, os seres humanos no caso, convivem com monstros chamados Ioma que se alimentam dos seres humanos e, se alimentando deles, eles ganham poderes nos quais eles podem usar a personalidade, o físico e as memórias desses seres humanos. Eles fazem isso para poder conviver no meio deles. Para combater esses monstros, uma organização secreta ela criou guerreiras que são construídas com partes desses monstros, chamadas de Climber. Elas ganham então, vamos dizer assim, superpoderes, nos quais elas utilizam para combater esses monstros. No vídeo de hoje o Alan vai pegar uma Barbie e ele vai customizar então em uma dessas guerreiras, a Miria, a número 6 da organização. Ali na imagem aí que vocês estão vendo tem uma explicaçãozinha de quem é a Miria. Bora lá então, curtam o vídeo e segue lá. Fala galerinha do King Nerd, trazendo para vocês aqui mais um projeto. Hoje a minha ideia é fazer com essa Barbie aqui, customizar ela, deixar ela uma Claymore. Claymore é um anime bem legal, recomendo para quem gosta de animes de luta, bastante ação, recomendo bastante. Claymore elas são guerreiras, né? Elas têm uma base de um uniforme padrão, né, de cores na parte dos braceletes, na parte das caneleiras aqui, aquela espada clássica delas, que na verdade a espada delas foi que me fez dar uma customizada nessa Barbie, porque a espada é realmente muito bonita, uma espada bem diferenciada, e também tem as suas histórias, cada uma tem suas histórias no anime, né? Então, começando aqui, eu acredito que eu vou fazer a Miria, né? Já vou deixar a fotinho do lado aqui pra vocês. Porque ela tem um cabelo que a Barbie consegue reproduzir. Não acho que não vou usar essa cabeça aqui. Vou usar um cabelo que seja um loiro mais clarinho. E um mais curto também, porque talvez para essa cabeça aqui eu quero fazer um outro projeto que precise de um cabelo maior. E para aproveitar também que as Barbies têm todas um cabelo diferente, então é melhor aproveitar e deixar os cabelos para aproveitar, para deixar aquele tom mais realista, né, de um action figure mesmo. Então, qual é o primeiro passo aqui? É lixar ela todinha, quebrar todo esse brilho aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Deixar ela toda opaca para Bonder pegar bastante no EVA, porque eu pretendo fazer os detalhes com biscuit e EVA, certo? Aqui também, essa partezinha toda frisadinha aqui, quero deixar toda lisa também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa lixinha aqui, vocês podem identificar o número dela por esse código de barra ou por esses outros números que seguem repetido durante a lixa. Não importa a marca, mas recomendo que seja essa gramatura aqui, certo? Ou uma 150 também seria bem boa para poder lixar a boneca e não vai danificar. Coisas mais grossas podem deixar arranhados nesse plástico, bem maiores,
e ficar feio durante a pintura, certo? Fazendo isso logo depois, eu quero passar uma fita crepe bem justinho, porque como ela tem detalhes na armadura, fazendo com a fita crepe eu consigo desenhar exatamente na perna aqui, ó, o que eu preciso e também conseguir as medidas da parte da batata da perna, que é diferente do joelho e do tornozelo, certo? Vou trazer ela toda desenhadinha e mostrar o desenho para vocês, e depois eu vou trazer as medidas da espada para vocês. Eu ainda não lixei a minha boneca, certo? Porque eu queria mostrar para vocês os detalhes que eu fiz aqui da parte da armadura. Tirei a cabeça dela porque ela tinha um cabelão bem comprido e estava me atrapalhando com a fita crepe. Então, aqui, como eu posso mostrar para vocês, cada uma tem seus detalhes pessoais em cada armadura, certo? Então, como eu estou fazendo uma Claymore específica, eu vou fazer o desenho dos detalhes dela específico, tá certo? Mas isso é só questão de desenho, questão de gosto, de qual que vocês decidirem fazer, certo? Então, primeiro passo, isolar a parte que tu quer colocar a armadura, né? Como ela só tem na parte das coxas aqui, eu fiz só na parte das caneleiras. Primeira coisa que a gente faz uma linha no meio da perna aqui e na parte de trás. Como essa boneca aqui, essas Barbie, elas têm uma espécie de linha, não sei se vocês estão vendo aqui, eu já me baseei pela própria linha, certo? Fiz os detalhes de um lado, essa parte todazinha em preto aqui. Esse detalhezinho aqui, dependendo, acho que eu vou cortar em papel para ficar um pouquinho mais fino, uma cartolina, um papelzinho mais grosso. Aqui eu vou fazer de EVA, certo? Aqui nas pernas eu vou fazer depois, tem uns detalhezinhos no calcanhar aqui, um detalhezinho na frente. Mas isso aí é só colar com EVA por cima mesmo aqui, inteiriço, depois recortar que fica tudo certo. Por que a gente só faz metade? Porque a intenção agora é cortar aqui no meio, com um estiletezinho fininho, ou um bisturi, alguma coisa que vocês tenham bem afiado para não danificar tanto a fita crepe. Abrindo ele vai dar todo o formato da perna, correto? Vocês vão tirar essa medida inteira que tem toda a fita crepe aqui, ou na extensão da parte de armadura, porque ela vai dar exatamente as medidas que vocês precisam para a perna. Sempre faço para a parte de trás, porque é onde vai ficar o remendo do EVA ou da massa que vocês fizerem, certo? Com relação à massa, a princípio não vai ficar nada, por causa que a massa tu consegue unir. Já o EVA não. O EVA tu tem que botar um remendinho aqui depois, certo? Fazendo isso aqui, tu vai colocar a parte inteira e depois recortar os detalhes, só o que tu precisa, e refazer ele. Como tu tem metade, tu vai recriar a outra metade igual baseado nisso aqui, depois que tiver recortado, correto? Aí tu vai ter a mesma parte espelhada do mesmo jeito que tu fez a primeira, certo? Fazendo a parte das caneleiras, tem a parte do bracelete, tem a parte da cintura aqui, que também é os mesmos detalhes. Tu vai fazer todos esses lados aqui, toda essa parte aqui vai ser recortada, na parte de trás também, sempre marcando o meio primeiramente, para vocês dividirem depois, que como ela é o mesmo lado é igual, então não tem problema. Se fosse diferente algum lado, um bracelete diferente do outro, teria que ter feito dos dois lados daí, certo? Aqui foi a parte do peitoral, que vai ser recortado só essa partezinha onde está em preto aqui. Recorta esse lado, recorta o outro, desenha no EVA ou num papel se vocês querem manter o molde, e depois inverta a fita crepe e redesenhe de novo, certo? Feito aqui, vai ser tudo recortado para vocês. Vou trazer na próxima parte ele já toda coladinha com EVA e mais alguns detalhes de biscuit que eu pretendo fazer nela também. Agora aqui, quero mostrar para vocês as dimensões da espada. Eu fiz ela a princípio com um total de 20 centímetros, com uma espessura da parte do cabo aqui de 7 milímetros, largura máxima da lâmina 3,4 centímetros e a largura total da minha espada de 7 centímetros, correto? Sugiro para vocês também que façam a linha no meio, desenhem apenas um lado
usando todas essas medidas aqui, 7 centímetros, 3,4, 7 milímetros, todos pela metade. Faz um lado, dobra o papel, recorta e depois redesenha do outro lado. Garanto para vocês que vai ficar igualzinho. Certo? Tenho aqui um papelzinho já recortado, que eu tinha feito ele metade. Depois eu dobrei e fiz ele desenhado do outro lado. E ele vai ficar assim. Tendo essa cartolininha aqui, ele não é tão grosso quanto cartolina. Ele também não é tão fino quanto uma folha de ofício. Então ele dá para fazer esses tipos de molde bem bacana, certo? Fazendo todas essas partes aqui, vocês vão ter exatamente a medida recortada no papelãozinho que eu fiz, certo? Agora aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa parte da lâmina, eu cortei 3 peças. Essa parte todinha da lâmina aqui, cortada daqui. Essa partezinha aqui também, eu fiz 3 vezes. Aqui em cima tem um outro quadradinho aqui, que vai precisar depois. Eu coloquei 2 desse lado e 2 do outro, com um total de 4. Ok? Aqui também foi 3 vezes. Na verdade, uma para cada lado, com a terceira no meio da 3, então seria 2. Não seria 3, seria 2 vezes de cada lado. Correto? Aqui, na partezinha do cabo, eu usei um palitinho de churrasquinho, que ele realmente deu uma medidinha bem boa e vai ficar certinho na mão da Barbie. Certo? Feito tudo isso aqui, ele vai ficar com as grossuras que eu estou mostrando para vocês. Claro que esse aqui já está lixado, já tá feito todos os detalhes que eu quis fazer nela. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais de perto. Aqui foi colocado mais uma em cima aqui. Feito um vinquinho para botar o palito de dente, como é o detalhe da espada da Claymore. Depois eu fui fazendo com estilete aqui, rapando um lado de cada lado. Afiando e com uma lixinha 120 e uma lixa de gramatura 80, eu consegui desbastar bastante o papelão. Esse papelãozinho que eu uso para forro de bolsa, ele tem uma grossurinha bem boa, deve ter uns 2 milímetros. Também tem maior, né? Recomendo também para quem quer fazer coisas mais grossas ou maiores. Mas eu usei esse de 2 milímetros, como vocês podem ver bem no meio do palito aqui. Essa partezinha em verde aqui que vocês estão vendo, eu fiz com massinha de biscuit, porque tinha um outro detalhezinho a mais e de EVA não ia ficar tão bom. Então eu fiz uma massinha de biscuit, deixei ele bem ajeitadinho ali. Usei também a massinha para tampar uns buraquinhos do papelão que acabou soltando com a lixada que eu dei aqui. Aqui eu dei uma mãozinha de PVA branco nele para tirar um pouquinho das imperfeições. Ainda tem umas coisinhas a ser feitas, mas isso aí eu vou passar uma massa corrida e vai resolver todos os problemas, tá certo? Aqui em cima eu usei massa epóxi. Massa epóxi tu compra em ferragem, são 2 massinhas de cores diferentes que tu mistura, fica virando quase uma pedrinha aqui. Eu fiz um triângulozinho primeiro com a massa, depois fiz só uma minhoquinha, cortei 2 partezinhas e colei uma na outra. Então aqui é uma partezinha, aqui é a outra. Aqui foi uma bordinha de EVA de mais ou menos meio centímetros ou 5 milímetros que eu botei aqui. Mas isso também vem a ser a critério com o tamanho de boneca que vocês vão fazer. Se vocês vão fazer menor, vocês vão precisar de um tamanho menor da espada. E consequentemente todo o resto. Beleza? Bom, galera, voltando com mais uma parte aqui do processo da nossa Claymore. Coloquei uma outra cabeça nela, já lixei, ela até deu uma clareada um pouquinho mais. Fiz todos os detalhes que tinha mostrado para vocês. Aqui. Nesse detalhe aqui, acho que eu não comentei na outra parte. Mas depois que eu fiz essa parte aqui, eu fiz passei uma nova fita crepe aqui por cima, para pegar uma nova medida, já que tinha aumentado em relação a 2 milímetros aqui do EVA. E redesenhei essas 2 outras partezinhas aqui. A partezinha de trás,
partezinha da frente, correto? Ela tem um detalhe bem peculiar que não ia ter como fazer com EVA, que foi essa partezinha aqui. Porque ela aparentemente tem uma parte saliente aqui, mas desse lado de cima não aparenta nada. Então eu fiz aqui com uma massinha de biscuit, fiz uma minhoquinha, coloquei de um lado e de apenas um lado eu fui unindo ela toda aqui para que ponto sumisse aqui quando for fazer a pintura, certo? A minha boneca em particular tem esses detalhes um pouquinho mais aberto, tem outras que tem umas mais juntas, mas daí vem de cada boneca que vocês forem fazer, certo? Aqui eu já colei aqui, fiz todas as partes que precisava. Aqui eu consegui colocar o EVA de um jeito que ficasse bem direitinho, sem tanta, aparentemente, o remendo dela. Aqui na parte dos braceletes, já que era muito comprido, dificilmente ela ia ficar certinho, consegui encaixar todinho. Então, bem no vãozinho delas aqui, coloquei uma massinha de biscuit, esperei secar de um dia para o outro, e dei uma lixadinha bem de leve para sumir. Claro que depois eu vou passar uma mão de tinta aqui e vai aparentar mais os detalhes, mas daí eu resolvo com uma massinha corrida ou um pouquinho de massa epox, tiro todos esses detalhes aqui. E também, a princípio, não vai aparecer, não vai aparentar muito, porque ela tem uma capa. Ela tem uma capa mais ou menos aqui, que vai tudo tampando toda ela aqui. Certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui também as ombreiras que eu já fiz. Eu fiz com duas massinhas diferentes para vocês verem como eu fiz aqui. Eu fiz a princípio mais ou menos com essa parte do canto do dedo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Peguei uma massinha, esmaguei ela, deixei ela, passei o rolinho nela, deixei uma massa de pizza e depois fui moldando praticamente com o meu dedo aqui. Vejam, vocês podem ver algum outro dedo que fique mais próximo da ombreira. Para mim ficou mais próximo o indicador. Depois eu peguei uma outra partezinha com massinha de biscuit, fiz um outro detalhezinho, deixei ele num dia para o outro enroladinho numa caneta. Depois eu só cortei com estilete aqui, sempre marcando a parte do meio aqui para mostrar para vocês, marcando a parte do meio, para depois centralizar quando for colocar na ombreira. Coloquei uma bordinha de EVA de 2 mm aqui, para ficar um pouquinho mais saliente aqui quando for colocar a ombreira na boneca, certo? A princípio eu vou pintar a boneca primeiro, depois eu vou colar as ombreiras. Vou pintar as ombreiras separado, tá certo? Agora, feito todo esse processo aqui, vou dar uma mão de tinta nela toda. A princípio vou dar um cinza clarinho já para deixar mais ou menos na base. E vou fazer a parte de trás aqui na próxima parte do vídeo. A parte de trás e a parte da capa, tá certo? Bom, seguindo com o processo aqui, né? Dei a primeira mão de tinta. Na verdade, dei duas dessa parte cinza aqui, né? Cinza bem clarinho. Acredito que já tenha dado uma boa tampada. Vou dar mais uma depois. Uma final. Aqui nessas partes aqui, quero deixar um cinza mais escuro. Eu dei uma mão de prata aqui, não gostei muito desse tom. Vou misturar um pouquinho de pó de grafite. Então vou fazer uma mistura de aquela colinha de EVA transparente com purpurina prata e pó de grafite. Beleza? Aqui eu tirei a cabeça dela para deixar ela pendurada, para não ter perigo de escorar ela em algum lugar e estar marcando. Certo? Vou mostrar para vocês aqui a capa. A capa eu fiz ela bem simples, porque é uma capinha bem curta. O que eu fiz aqui? Coloquei duas chapinhas de EVA de 2 mm, colocado exatamente mais ou menos nesse desenho aqui. Vocês têm que ver proporcional à boneca que vocês estão fazendo, certo? E aqui, como vocês podem ver, tem umas ranhurazinhas aqui dentro. Eu coloquei um aramezinho bem fininho aqui dentro para conseguir dar essa moldada no EVA que eu queria. Depois que eu der uma pintada, eu vou dar uma moldada um pouco melhor para ficar mais certinho do boneco, correto? Como eu estou usando tinta de tecido, é uma tinta meio emborrachada, ela não vai trincar nem dar problema, certo?
Recomendo vocês aqui dentro colocar aquelas coisinhas, aqueles aramezinhos que vem enroladinho em pão de fatia, sabe? É um aramezinho bem bom e vai dar um... Ele é bem discreto porque ele é bem fininho, tem um plásticozinho que ainda dá uma protegida no EVA, não deixa rasgar nem nada, e ainda consegue dar uma malhada bem legal no EVA. Também dá para fazer isso, sem os aramezinhos, com um secador de cabelo. Mas daí é um processo mais demoradinho, um processo que fica mais demorado, e quem tem secador de fácil acesso também pode usar, vai ficar bem legal. Beleza? Aqui eu fiz as ombreirinhas, já dei uma pintadinha de prata para dar uma base embaixo. Certo? Fiz essa partezinha de trás aqui, que é um detalhezinho que tem onde elas colocam as espadas delas aqui. No meu caso vai ser só enfeite mesmo. Certo? Coloquei esse detalhezinho aqui para a capa ficar encaixadinha aqui e aqui encaixar certinho nas costas, não ficar nenhum vão. Certo? Ela vai encaixadinha aqui, vai sumir o desenho dela todo aqui. Certo? Agora deixa eu mostrar para vocês aqui a basezinha do diorama que eu tô fazendo. Tô fazendo aqui em forma circular. Eu peguei aquele depronzinho de pizza. Geralmente algumas pizzazinhas vêm com uma espécie de um isoporzinho embaixo. Aproveitei que tinha aqui sobrando e fiz essa basezinha. Usei um depronzinho, como ele é mais fino, deve ter uns 3 milímetros, 4 no máximo. Aqui também 2 centímetros, papelãozinho clássico, fundo de bolsa, 2 milímetros. Certo? Quero fazer mais alguns detalhes neles aqui. Já fiz aqui nessa parte do isopor umas ranhuras de pedra. Aqui, como sobrou uma borda bem grandinha, eu vou cortar e vou quebrar uns pedacinhos aqui, para dar como se fosse uma base de ruína. Peguei outros quadradinhos que sobraram também e vou ir colando em cima do diorama depois que eu der a primeira mão de tinta, certo? Fiz alguns detalhes diferenciados, mas também fica a critério de vocês, quem quer fazer um diorama parecido com esse. Pintada aqui, vou mostrar os detalhezinhos para vocês aqui. Agora a cor ficou melhor do que só o prata, dei uma misturada com grafite. Os braços consegui deixar articulado, as pernas ficaram pouca coisa, mas ficaram também. Essa parte da mão aqui tá meio alanhadinha, que eu decidi fazer um encaixe para a mão aqui, para poder dar o giro da espada aqui e ela ter uma malemolência melhor para fazer outros tipos de pose. Beleza? Cabeça eu ainda não terminei ainda, mas vou deixar de surpresa para o final do vídeo. Agora é só montar ela aqui e ver como é que ela se comporta no diorama. Certo? Deixa eu mostrar o diorama aqui como é que ficou. Pintei com uma base de marrom. Depois dei uma sujadinha levemente de preto, cinza escuro e cinza claro. Vou deixar assim, não vou passar o wash nele, porque eu prefiro que ele fique um pouquinho mais claro, como é geralmente no anime, uma parte mais medieval. Essa partezinha aqui, eu vou deixar ela de sustento para a boneca, vou deixar atrás dela, atrás da capa, para ficar bem discreto. A capa dela eu pintei com cinza escuro dentro, cinza claro por fora. Aí vai ficar como se fosse com sombra. As ombreiras também ficaram bem direitinhas. Consegui deixar uma cor bem agradável para ela. Deixa eu mostrar esses outros detalhezinhos aqui. Aqui vai por cima de tudo, atrás da capa bem nas costas. E também tem a espada aqui. Detalhezinho que eu fiz aqui também. Ficou um pouquinho torto, mas vou dar uma arrumadinha nele, que a minha caneta está com uma pontinha bem grossa. Não consegui fazer o desenho direitinho. Mas isso aí é só questão de ajeitar. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a pintura aqui. Então é isso aí, daqui a pouco eu tô voltando com ela pronta.
ない Hate it, hate it, hate me どうせに持ちきれないほどのセリフ刻すまた一つそれに消して弱くて惨めな自分